Talvez hoje você está vivendo um tempo de portas fechadas. Coisas inesperadas estão acontecendo como se estivesse te empurrando. E às vezes é isso mesmo. Estão te empurrando para o propósito de Deus se cumprir em você e através de você. Vamos conversar sobre isso hoje? Olá, eu sou Simone Albino e eu estou aqui com o objetivo de todos os dias compartilhar com você reflexões da Palavra de Deus para a edificação da nossa fé, da nossa caminhada cristã, para que nós venhamos todos os dias, no decorrer da nossa correria, parar este tempo para ouvir uma direção de Deus. Meu desejo é que cada uma dessas palavras venha de encontro com o seu coração, sejam respostas de Deus para o momento em que você está vivendo. Que você faça desse conteúdo seu devocional. Eu tenho postado vídeos de segunda a sexta-feira, 5:30 da tarde, então também já deixar o horário. E para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e receba as notificações do YouTube, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, interaja conosco, compartilhe com mais alguém. Tudo isso vai ajudar com que nós venhamos espalhar esta semente, a boa semente da verdade, da palavra de Deus para mais pessoas. Bem, como eu disse na introdução, hoje eu quero falar com você, conversar com você sobre alguns momentos nossos na fé, na nossa caminhada com Deus, aonde Deus deseja nos ensinar a depender dEle, aonde Deus deseja nos ensinar a vivermos aquilo que Ele tem para nós intensamente. E às vezes Deus acaba usando situações que estão ao nosso redor para nos colocar dentro do propósito de Deus. Nós vamos ver um momento onde um homem de Deus, um servo de Deus, passou por situações assim, para que ele se tornasse resposta para outras pessoas também. Aquilo que Deus deseja fazer na minha e na sua vida também vai alcançar outras pessoas e Deus quer nos colocar no centro da sua vontade. Então, se às vezes situações estão acontecendo ao seu redor e você não está entendendo, você vai entender hoje que talvez Deus está te colocando, usando essas situações para te levar, para te empurrar para o propósito que Ele tem na sua vida. Por isso eu quero meditar com você em 1 Reis 17, nós vamos ler dos versículos 1 ao 9. 1 Reis 17, do 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Quireate, que está diante do Jordão. Há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queriate, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Viver com Deus é ter experiências fantásticas, maravilhosas, como a que nós lemos, inclusive neste trecho da Bíblia de Elias. Ouvir a voz de Deus, seguir as orientações de Deus, saber que nos momentos de bonança e de escassez, o que vai nos seguir sempre vai ser o sobrenatural de Deus. Quando você vê às vezes uma porta se fechando, você precisa começar a entender que Deus vai cuidar da sua casa, da sua vida mais uma vez, de uma forma maravilhosa e única, como só Deus pode cuidar. E aqui, quando fala que esse rio se secou, nós podemos entender que esta escassez de água
Deus também estava promovendo, porque Deus poderia fazer aquele riacho continuar a jorrar água para Elias o tempo que fosse necessário, ao Deus que estava ordenando corvos para trazer pão e carne para o seu servo, que seria fazer com que aquele rio continuasse jorrando bem ali onde Elias estava. O mesmo Deus que fez sair água da rocha quando o povo estava no deserto faria isso com grande facilidade, mas Deus permitiu essa escassez para empurrar Elias para o próximo capítulo. E eu quero contextualizar com você o que está acontecendo aqui. Em tempos de grave crise espiritual, o Senhor suscitou um grande profeta com autoridade dada pelo céu. E é deste homem que nós estamos falando. Elias proferiu ao rei Acabe o juízo que sobreviria à nação de Israel, que durante 3 anos e meio a terra foi afligida por uma terrível seca que afetou inclusive outras nações. Contudo, Deus poupou seu servo de sofrer, e foi no deserto que Elias provou o cuidado e a bondade de Deus de forma sobrenatural, bebendo a água do ribeiro e comendo o alimento que os corvos lhe traziam. Inclusive, eu tenho aqui já também um estudo falando de que às vezes nós precisamos mudar a nossa mentalidade do deserto. O deserto nós colocamos como um lugar de apenas sofrimento, de que você está passando uma situação difícil, mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. O deserto também revela coisas grandes da parte do nosso Deus. Eu vou deixar aqui para você conferir este outro vídeo, caso você esteja passando por um período de deserto, que o Senhor te console com esta palavra. Mas voltando aqui, diariamente Elias meditava no silêncio do seu refúgio e buscava aproximar-se cada vez mais do Senhor, perante cuja face ele estava. Quando nós caminhamos com Deus, todas as coisas que nós vivemos, seja estar cercado por multidão, seja estar sozinho num deserto, sempre, todas essas coisas te levam para mais perto de Deus. E eu tenho certeza que Elias ali desenvolveu ainda mais o seu relacionamento com Deus. Nós não sabemos quanto tempo durou aquele acampamento de um homem só, mas passado dias, a torrente se secou, aquele rio se secou, e não era ainda o momento de voltar para casa, mas de avançar para viver um novo destino. Então Deus fala para Elias seguir até Serepta. Ali, Elias não seria apenas provido por Deus, mas também provisão para uma viúva. E eu quero aqui também fazer menção do que Jesus fala sobre essa viúva em Lucas 4, 25 e 26. Jesus fala assim sobre ela: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Jesus faz menção sobre ela, dizendo que muitos haviam necessidade naquele momento, mas Deus proveu o cuidado a uma específica. E para nós meditarmos e edificarmos a nossa fé com esta passagem no dia de hoje, eu quero te dizer que nossas experiências com Deus muitas vezes, na verdade quase sempre, será um misto de altos e baixos, da bonança à escassez, da paz, muitas das vezes a passar por tribulações, de momentos de avançar e outros de recuar, de aprender a depender de Deus, custe o que custar, haja o que houver. E como é difícil entender que é para isso que Deus nos convidou, para uma vida incrível com Ele, onde ter tudo não se trata do que os olhos podem ver, ter tudo do que o mundo pode oferecer, mas sim não ter a falta de nada. O cuidado de Deus nos aponta para isso. Nem sempre nós vamos estar em palácios, não é? Nós vamos estar cercado de privilégios, mas em todo tempo, enquanto nós caminharmos com Deus, nós nunca teremos falta de nada. E aí você entende
que uma vida simples é mais feliz do que ficar correndo atrás de riquezas, porque você vai perceber que isso é perca de tempo. Porque os recursos que Deus coloca nas minhas e nas suas mãos, se elas não servirem para o reino, também não me trará satisfação em mais nada. Os recursos que Deus coloca nas nossas mãos também servem para servir ao reino e aos seus propósitos. Foi assim que Elias se viu, não apenas provido ali sozinho na beira do rio, mas Deus secou aquele riacho, porque havia uma mulher, uma viúva que também precisava viver uma provisão. E Elias saiu dessa condição de apenas ser provido por Deus, o que já estava sendo extraordinário, mas para também se tornar provisão na vida de uma viúva e do seu filho. Por isso entenda, se eu e você, se nós não formos resposta de Deus para esse tempo e para as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa existência pode ser tão vazia, breve e sem peso eterno. E naquele grande dia, nós podemos estar diante do nosso Senhor de mãos vazias. O que se torna mais importante é o que Deus e apenas Ele pensa sobre nós. Ouvir a voz de Deus e aprender a depender dEle e do que a sua voz está dizendo é desfrutar da perfeita provisão do Senhor. Amém? Fique com essa reflexão no seu coração quando você olhar ao seu redor e não estiver entendendo nada. Ouça a voz de Deus e faça aquilo que Ele está te pedindo. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ela é melhor para nós. E quando as portas se fecham, não é porque Deus está tentando te provar ou porque lutas estão vindo, mas Deus pode estar te posicionando para o próximo passo, para o próximo milagre, para o centro da sua vontade. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família grandemente, que essa palavra seja resposta para o seu coração e renove as suas forças e as suas esperanças em Deus. Eu vejo você no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até lá!